Olá a todas e todos vocês, eu sou João Willis, estou deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro e decidi fazer esse vídeo para vocês, para prestar contas do mandato e fazer uma espécie de avaliação do que foi esse ano. Um ano bastante difícil para todos nós brasileiros e brasileiras, um ano de recessão, de baixo crescimento, de aumento do desemprego, de implementação de uma política econômica ruim para os trabalhadores, para o povo brasileiro, mas muito boa para os banqueiros, para os ricos. Aliás, essa política econômica é um dos pontos de contestação da nossa parte em relação ao governo, é onde nossa oposição ao governo se torna mais clara, ao governo Dilma. Um ano que estendeu uma polarização política que já havia emergido durante o processo eleitoral, mas durante todo o ano essa polarização se estendeu, uma polarização que se expressou no ódio, em que grupos contrários ao governo federal nem sempre agiram com honestidade intelectual, nem sempre separaram joio de trigo, nem fizeram a devida distinção que é tão importante para a política. Grupos que disseminaram e estimularam um ódio que a gente viu expresso nas redes sociais, mas a gente viu expresso também nas ruas. Mas apesar de ter sido um ano muito ruim nesse sentido, um ano em que tivemos na presidência da Câmara, à frente da Câmara dos Deputados, um parlamentar formalmente acusado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, inclusive numa igreja evangélica, e evasão ilegal de divisas, esse parlamentar Eduardo Cunha. Então, nesse ano dificílimo para todos nós, em que tivemos, além de tudo, esse homem operando para desestabilizar o governo e para atender os interesses pessoais e os interesses das corporações às quais ele está ligado ou com as quais ele tem relação, e para atender os interesses dos deputados que ele de alguma maneira controla, nesse ano muito difícil nós tivemos também avanços significativos, né? A crise política, ela tem como característica, como consequência, politizar a sociedade, levar a política para as ruas, não só no sentido das manifestações, e foi um ano de muitas manifestações contra o governo, a favor da democracia, pró-impeachment, contra o impeachment, contra um golpe de Estado, um golpe branco. Ou seja, em tempos de crise, a política vai às ruas não só através das manifestações, mas também no cafezinho, nos bares, nas rodas de amigos, quando você pega um táxi. Isso é muito bom, eu acho que a sociedade acaba crescendo. Volto a dizer, desde que a gente haja com honestidade intelectual, desde que a gente haja com honestidade, ponto. E muitas vezes o debate político não prima pela honestidade. Eu não estou falando só dos blogueiros e pessoas anônimas nas redes sociais e na internet. Eu estou falando da própria imprensa, que muitas vezes não age com a devida honestidade intelectual esperada, né? A honestidade intelectual esperada dos órgãos de imprensa. Mas, tirando esse aspecto, é muito importante que as pessoas se politizem, que as pessoas coloquem as suas posições, né? E deixem claras quais são as suas posições. O que a gente tem que rechaçar são as mentiras, as calúnias, as deturpações daqueles que não podem vencer pela força do argumento e tentam vencer pelo argumento da força bruta. Apesar de ter sido um ano muito difícil, nós tivemos muitas conquistas. Aqui no parlamento, eu vou me restringir a essas conquistas políticas e legislativas. Nós realizamos a CPI da juventude negra e pobre, quer dizer, a CPI do extermínio da juventude negra e pobre, que nós trouxemos claramente um tema que até então estava sob o tapete, que há um extermínio em curso da juventude negra e pobre desse país. Dos mais de 50 mil homicídios produzidos por ano no nosso país, mais de 60% desses homicídios têm como vítimas homens pobres, jovens, negros, semi-alfabetizados e moradores de periferia. E esse extermínio se dá sob o manto de uma política de drogas equivocada, uma política de drogas que tem encarcerado pessoas e que tem matado pessoas, tanto do lado das forças de segurança, há muitos policiais morrendo, nós somos a polícia que mais mata, mas também a polícia que mais morre, quanto do lado da população em geral, que também é vitimada por essa política de guerra às drogas. Ao mesmo tempo, essa política não soluciona o problema
do consumo, o consumo aumentou apesar dessa política. Nós vemos cada vez mais policiais se envolvendo em esquemas de corrupção com traficantes e o tráfico se empoderou. Então a gente precisa rever essa política. Mas a CPI da Juventude Negra e Pobre colocou esse tema aqui no parlamento. E nós, ao fim da CPI, produzimos um relatório consistente que traz números sobre esse extermínio e que aponta saídas legislativas e políticas. Esse ano nós apresentamos um projeto de lei que legaliza e regulamenta a interrupção segura da gravidez indesejada, ou seja, o aborto legal. A nossa legislação já prevê interrupções de gravidezes em casos específicos, risco de vida para a mãe, gravidez de anencéfalo e gravidez fruto de violência sexual. Mas a gente precisa estender para outras situações. Precisamos entender o aborto da perspectiva da saúde pública. Hoje o aborto clandestino, ilegal, inseguro é a quarta causa de mortalidade materna. Muitas mulheres estão morrendo porque, embora a maioria se afirme contra o aborto por uma questão moral ou religiosa, as mulheres não têm deixado de praticar aborto. Então a gente precisa encarar isso como uma questão de saúde pública, e esse projeto de lei que nós apresentamos trata dessa maneira. E isso foi um avanço, colocar esse tema aqui. Se vamos aprovar, essa é uma outra história, mas pelo menos já colocamos politicamente o tema. Também a gente conseguiu esse ano realizar mais uma vez o seminário LGBT. Há 11 anos a gente vem produzindo o seminário LGBT da Câmara dos Deputados, na verdade o seminário LGBT do Congresso Nacional, porque é realizado também pela Câmara em parceria com o Senado. E o seminário foi um sucesso, o tema foi o tema da empatia, trouxemos a Daniela Mercury aqui, foi uma grande vitória. Nós também conseguimos derrotar moralmente na sociedade o famigerado Estatuto da Família, que é um estatuto que restringe o conceito de família, define como família apenas a família formada por homem, mulher e filhos biológicos. E quando você restringe o conceito de família, quando você restringe a família a esse arranjo, você coloca em risco, em insegurança jurídica, você expulsa da comunidade de direitos uma série de outros arranjos familiares, não só os arranjos homoafetivos, as famílias compostas por 2 homens, 2 mulheres e seus filhos ou não. Mas também você coloca em segurança jurídica modelos de família como, por exemplo, aquele constituído por avós e netos, tios e sobrinhos, casais que adotaram filhos, casais sem filhos, enfim, todo mundo passa a insegurança jurídica caso o Estatuto da Família seja aprovado. Mas nós conseguimos derrotá-lo do ponto de vista moral. Nós empreendemos uma campanha chamada Nossa Família Existe, que foi um sucesso arrebatador. As pessoas enviaram fotos das suas diferentes famílias, dos seus diferentes arranjos familiares, protestando contra o Estatuto da Família. Nós conseguimos algo que é histórico assim e que vai impactar a política como um todo. Nós conseguimos derrubar o financiamento empresarial de campanhas, apesar das manobras de Eduardo Cunha e sua turma para fazer valer, durante o debate da reforma política, fazer valer esse financiamento, que era o que movia a política e as campanhas eleitorais até então. Quer dizer, a força da grana determinava a face da política. E essa força da grana levava necessariamente à corrupção. A gente está vendo aí a Lava Jato mostrando as relações entre o empresariado e políticos por ele financiado. Essa relação promíscua. Do ponto de vista das emendas individuais ao orçamento, as emendas de cada parlamentar, as minhas emendas foram muito bem empregadas, pagas e utilizadas. Por exemplo, aconteceu o Emergências, que é um evento político-cultural que movimentou todo o Rio de Janeiro, que trouxe pessoas de diferentes partes do mundo para discutir a cultura, o acesso à cultura como um viés fundamental do desenvolvimento das nações, né? Não há desenvolvimento sem as pessoas acessarem equipamentos de cultura, sem a cultura ser tratada como algo importante para o desenvolvimento sustentável. Uma emenda minha garantiu a primeira marcha de mulheres negras em Brasília, que foi um evento também maravilhoso, inédito e significativo. Mulheres negras marchando em Brasília. A gente sabe que no Brasil a pobreza
ela é feminina e negra. A população pobre é composta majoritariamente por mulheres e por mulheres negras. Então elas terem vindo marchar é muito significativo, implica numa retomada da sua identidade positivamente, já que historicamente essa é uma posição subalterna, é tratada como subalterna e da qual foi retirada voz, foi retirada vez. Também no Rio de Janeiro a CEPI realizou o Prêmio de Cultura Afro-Fluminense, graças a uma emenda minha. E nós tivemos, as minhas emendas também impediram que o Hospital Gafrey Guinle, que é um hospital de referência ao tratamento das pessoas com AIDS, fosse fechado. Nós destinamos emendas para o Instituto Fernando Filgueiras, que trabalha com saúde reprodutiva das mulheres, para a Fiocruz, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que trabalha na pesquisa de novos medicamentos. Não vou lembrar de todas as outras, mas então isso também foi muito positivo. Do ponto de vista da atuação internacional, nosso mandato fez avanços significativos. Eu sou membro do Parlasul, ou seja, que é o espaço de parlamentares de todo o Cone Sul e dos países que compõem o Mercosul, que discute as questões comuns a esses países, não só as questões comerciais, dos fluxos de mercadoria, dos acordos comerciais, mas também do fluxo de pessoas, do fluxo de ideias. Também estive em Berlim esse ano para a conferência internacional que trata dos direitos das mulheres, a saúde reprodutiva, contra o matrimônio forçado de meninas, contra o tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual, mas sobretudo considerando que não há sustentabilidade se as mulheres não forem empoderadas, sobretudo as mulheres pobres, e se elas não tiverem acesso à saúde reprodutiva. Ainda dentro desse tema também estivemos reunidos em Mendonça, na Argentina, para tratar de como anda o acesso das mulheres à interrupção segura da gravidez indesejada. Foi muito importante, reuniu lideranças de toda a América Latina para tratar desse tema, como é que nossos países têm garantido o acesso a esse serviço, a esse direito às mulheres. Realizamos o Alerta Democrático, que foi lideranças de toda a América Latina para discutir o futuro da democracia nos nossos países, sobretudo nesses momentos de crise. Não é só o Brasil que está enfrentando crise política e crises econômicas. A crise econômica é global e a crise econômica tem afetado de maneira diferente os países, então não é só o Brasil. O Alerta Democrático tinha a função de pensar a democracia nesse contexto e como ela vai estar em 30 anos, e pensar ações políticas e legislativas que garantam uma democracia participativa, uma democracia aprofundada, em que as pessoas participem mais do processo decisório e que elas possam eleger representantes comprometidos com os interesses da coletividade, não com os interesses de empresas, nem interesses individuais, interesses privados. Apresentamos os resultados da Alerta Democrática em Washington, e recentemente eu tive em El Salvador para discutir. Eu agora integro o fórum chamado Parliamentarians for Global Action. Eu sou o coordenador do Brasil, e esse fórum tem interesse sobretudo no controle de armas, numa transparência em torno da importação e exportação de armas, como é que os países podem controlar, os países podem aprovar leis que tornem a importação e a exportação de armas mais transparentes, que estabeleçam um controle sobre elas, de modo que armas, não só armas de fogo, mas também armas brancas, armas biológicas, armas toxínicas, para evitar que essas armas caiam na mão de facções criminosas e grupos terroristas. O Brasil é signatário do Tratado de Comércio de Armas Internacional. Ele assinou esse tratado em 2013, mas o tratado ainda não foi ratificado, porque ele tem que ser ratificado pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, e depois de um ano parado, a gente conseguiu, no apagar das luzes desse ano, aprovar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O tratado agora vai para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E foi um ano muito bacana, assim, em que o meu mandato, o nosso mandato, na verdade, eu prefiro dizer que o mandato é nosso, ele estreitou as relações com a sociedade civil. Eu participei de palestras, mesas redondas, debates em todo o Brasil, em diferentes lugares do Brasil, com sindicatos, com movimentos da sociedade civil organizada, com novos movimentos sociais que não estão institucionalizados, com coletivos culturais,
me reuni com os mais diferentes grupos, interagindo sobre as questões que são importantes para nós. Um trabalho importante que faz com que as pessoas participem das instâncias decisórias, né, que elas decidam sobre as políticas públicas e as leis que vão afetar suas vidas. E por fim, um ano muito bacana do ponto de vista da premiação. Eu fui eleito mais uma vez o melhor deputado do Brasil pelo Prêmio Congresso em Foco, fiquei muito lisonjeado com isso e fui mencionado na lista das 50 personalidades mundiais, eleita pela revista The Economist, das 50 personalidades mundiais comprometidas com o tema da diversidade e dos direitos humanos, ao lado de pessoas que receberam inclusive o Nobel da Paz, como a Malala, o Dalai Lama, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a Michelle Obama também, mas a Hillary Clinton, e outras grandes personalidades fazem parte dessa lista de The Economist. Então é um reconhecimento de um trabalho que é meu e que é nosso, que é de todos nós, né? As pessoas não precisam concordar com a minha agenda, mas elas não podem negar que eu tenho um compromisso com essa agenda, a agenda dos direitos humanos de todos e todas, sobretudo das minorias vulneráveis, das minorias que não fazem parte da comunidade de direitos. Quero desejar a todas e todos vocês boas festas, feliz ano novo, que a gente possa superar 2015 como um ano dificílimo e concentrar nas nossas conquistas em 2015 para multiplicá-las em 2016. Será um ano muito melhor porque eu creio que Eduardo Cunha já terá caído e que o país vai voltar a andar. Eu desejo o melhor para todas e todos vocês e eu não vou lembrar de tudo nesse breve vídeo que já se estendeu bastante, mas é isso, é uma tentativa de dizer para vocês que apesar das coisas ruins também foi um ano muito produtivo, um ano muito significativo, graças a vocês que estão sempre em contato comigo. Muito obrigado, um beijo e muita axé.